Senhor e Mestre Jesus, amigo das nossas vidas, Tu que nos conheces e sabes as nossas necessidades, vem estar conosco, amainando as dores, serenando as aflições, fortalecendo-nos, encorajando-nos, para que possamos prosseguir, compreendendo os desafios como as oportunidades benditas de superação, pois que através delas iremos galgando passo a passo o nosso caminho evolutivo, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece. Em outras palavras, que o Senhor nos permitiu, para que pudéssemos ressarcir este passado de sombras, construindo um presente de aceitação, de luta, de paciência dinâmica, com vistas ao nosso futuro de alegria e de felicidade. Que aproveitemos esses instantes aqui presentes para nos concentrarmos na mensagem da noite, refletindo em seu conteúdo, esquecendo as ansiedades e dificuldades do dia a dia, para que possamos aproveitar da melhor forma possível esses instantes contigo, Senhor. Que os teus mensageiros de luz nos acolham, nos amparem, nos ajudem, Senhor, nesta caminhada difícil às vezes. Em teu nome, Mestre querido, em nome de Deus, de Maria e dos Espíritos bons, nós iniciamos a nossa atividade da noite de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. A Juventude Espírita Ninarueira amanhã fará 73 anos de existência. E aqui desfilam meio que um pouco da memória da nossa juventude. Ela permeia uma história grande. 73 anos não são 73 meses nem dias. E essa belíssima história, a gente pensou na noite de hoje também em homenageá-la. A culminância de toda atividade juvenil acontece sempre na Congebe. Quem foi congebiano vai trazer aqui as memórias do coração e se emocionar. Porque como é bom conviver aqueles dias especiais no período do Carnaval, distante de todas as festividades. E ali os jovens se concentram, neste ano em especial, na cidade de Serrinha. Meu Deus, Serrinha! Que cidade especial, né, Peixe? O velho Peixe nos brindou por várias vezes naquela cidade, de forma especial, encantando o nosso coração para que o Evangelho se tornasse firme e forte na nossa trajetória. Mais uma vez, os nossos jovens estarão reunidos lá durante todos os dias do Carnaval. Imaginem vocês, premiando o Evangelho especial de Jesus nos corações. Então estaremos lá. A juventude espírita também, como um todo. Mas nesse dia também, nesse período também, nós costumamos fazer uma atividade aqui na nossa instituição, para que ninguém tenha desculpa de dizer assim, fui para o Carnaval porque não tinha uma atividade espírita. Então é voltada para toda a família. E o nosso encontro fraternal, que é o 17º, estaremos todos, ou melhor, o encontro de reflexões, estaremos todos os dias aqui também no período do Carnaval, num período da manhã ou à tarde, ou no último dia, durante o dia todo, falando de ninguém mais do que Leon Denis. E nós convidamos a toda a comunidade espírita. Teremos atividades para todos, para que ninguém tenha desculpa. Quem não vai à Congebe, vai vir para o encontro de reflexões. Dado o recado, eu vou passar a palavra para vocês entenderem como essa juventude é especial. Então eu vou passar para a nossa tia Ruth, para ela lembrar um pouco dos bons momentos da nossa juventude. Muita paz para todos, que esse amor do Cristo toque os nossos corações. Bem, eu tive a felicidade de buscar uma religião quando eu era adolescente. De família católica, e
procurei uma religião, voltei à Igreja Católica, eu disse, não é mais. Fui à Igreja Evangélica também, a protestante disse, também não é. E me falaram muito mal do espiritismo, sabe como é adolescente, né? Falou mal, a gente quer ver. Imagine o primeiro lugar que eu fui, Centro Espírita Caminho da Redenção, na Barão de Cotegipe. Eu estava com o passado. Eu tenho o privilégio de ter nascido num milênio, num século, e estar em outros. Bem, e ali nós ficamos, quando era a União da Mocidade Espírita Nina Aroeira. Ela precisou de passar um período de stand-by, e um dia Divaldo disse assim, olha, Joana pediu para você reabrir a mocidade. Então, como este homem daqui de Deus, ele dá uma confiança, olha, quem trabalha no Centro Espírita Caminho da Redenção, na mansão, tem uma responsabilidade enorme, porque Divaldo confia nas pessoas. Então, eu fiquei encarregada de reativar as atividades da União da Mocidade Espírita Nina Aroeira. Então, cheguei a uma conclusão. Primeiro, o nome é muito comprido para o jovem. Jovem gosta de coisa assim, pá. Então, Divaldo aceitou e ficou Juventude Espírita Nina Aroeira. E nós colocamos aí um lema, juventude é dinamismo. E como era dinamismo, ao invés de jovens só ouvirem aquelas palestras, teatro, corais, atividades sociais, e fizemos assim uma mobilização, e Peixinho chegou lá como nosso aluno. André foi nosso aluno. E ele se queixa porque, naquela época, nós estudávamos na Faculdade de Medicina no Terreiro, era o curso de Psicologia, e Peixinho disse, mas, Ruth, você fazer a gente ir para lá para ensaiar nos intervalos, e nós fizemos muitas atividades. Juventude é dinamismo. E, um dia, um senhor de uma instituição muito humilde, ele disse assim, olha, os espíritos mandaram procurar a senhora, porque a nossa casa está caindo. Eu pensei que fosse uma metáfora, né, o caindo, mas chegamos lá, realmente, as paredes estavam escoradas, o centro espírita estava quase caindo. Então, eu vi que tínhamos que dedicar muito. Falamos com Divaldo, olha, estamos pensando em da direção da Gena, André Luiz Peixinho. Ele disse, pode confiar, porque ele é inspirado por Amélia Rodrigues, tá vendo? E Viana de Carvalho. E nós fomos trabalhar nessa instituição, num lugar perigosíssimo, mas nunca aconteceu nada, e trabalhamos desde ajudar a reerguer as paredes físicas do centro, ao trabalho mediúnico de evangelização, doutrinário, etc., e Peixinho brilhantemente ficou no comando. Eu agradeço muito a Deus, a espiritualidade, essa oportunidade de ter tido a felicidade de passar pela Juventude Espírita Nina Aroeira, naquela época desde jovem, e pelo Centro Espírita Caminho da Redenção. Eu nunca vi um nome tão certo. É um caminho da redenção de almas necessitadas, como foi o nosso caso. E como eu fiquei órfã entre 10 e 11 anos de idade, sem ter idade suficiente, mas elegi o nosso mestre, que eu chamo até hoje mestre Divaldo Franco, como meu orientador de vida. E que maravilha, graças a Deus, estamos aqui. Vamos passar para o Peixinho. Muito obrigada. Eu não sou Roberto Carlos, mas falo em emoções.
histórias que eu contei aqui, eu acho que é um mundo de visões, de percepções que aparece quando vem essa notícia. É bom lembrar que Ruth realmente me fez fazer coisas que eu não acreditava que eu era capaz. Se vocês imaginarem alguém tímido, que não dava bom dia nem para as moças naquela idade, chegando em Salvador, quer dizer, Tabaréu, e de repente você virar ator. Eu virei ator, uma única vez, é verdade, porque depois disso, eu me lembro, Jesus, o Filho do Homem, era homenagem a Jesus, e ela apresentou o livro de Gibran, Khalil Gibran, primeira vez. Eu era Tiago, não era André. Eu achava meio... E era lá na faculdade de medicina que se ensaiava os textos. Imagine vocês o que era isso. Depois eu vivi uma experiência com Ruth muito curiosa. Ela estava trabalhando para o 2º Congresso Espírita da Bahia e ela chamou a juventude para fazer pedágio naquela época. Só que o pedágio era auxiliado pela polícia. Maravilha. Em Ondina, a polícia parava os carros. O pessoal assustado, a gente entrava e vendia o selo do Congresso, que foi em Feira de Santana. Vocês já viram um pedágio desse? Foi Ruth que inventou essa história. Depois ela inventou, já naquela época, ela começou a fazer, vamos distribuir mensagens no cemitério. E aí, tudo bem, vamos lá nós. O que ela dizia, vamos em frente. Só que um dia veio a Revolução, o AI-5, 68, não foi nem a Revolução 64, e jovens, tiveram pelo menos 2 jovens, foram parar na delegacia, foram levados porque estavam distribuindo panfletos que podiam ser subversivos. Aí daqui que explicasse para aquele pessoal, mas o jovem era, me lembro dele, Carlos Roberto, filho de seu Lídio, ele fazia assim, leia para você ver o que é. Aí eu disse que o policial olhava, depois da morte? Não, o Joana de Andes escrevia, depois da morte, não quero ler, não. E o fato é que nós também vivemos essa, eu estava distante e foi nesse dia, disse, não, distribuo longe do cemitério, eu comigo, ele está com medo dos defuntos e da mensagem. Foram essas histórias marcantes desse período de aprendizagem nessa fase. Aí vinha a fase que, na verdade, eram mais pessoas para administrar a juventude. Luiz Augusto, hoje morando em Mato Grosso, médico. Meu irmão, Frederico, gostava muito de jogar ping-pong nessa época. E tinha Dione Carlos, que era muito mais holístico, muito mais da self-realization. E fizemos uma série de trabalhos naquela época, pensando numa ideia-chave. A ideia era a seguinte: o pensamento espírita é muito da juventude. E a gente vivia um momento muito crítico, estávamos na universidade, e eram os materialistas falando mal dos espíritas, porque eles procrastinavam a rebelião do povo para derrubar o sistema, né? Essa discussão existia à época, inclusive existia um movimento que Divaldo deve se lembrar muito bem, porque ele deu um freio, que foi a história de um grupo espírita de São Paulo que veio para a Bahia para aglutinar jovens para a Revolução Espírita. Eu vivi isso, o Ruth eu acho que estava também na... E essa Revolução Espírita, eu me lembro de cenas assim que vocês vão dizer, não é possível. Pessoal muito culto, de Campinas, e que dizia o seguinte: nós temos que tomar o poder para implantar o Evangelho nesse país, a República do Evangelho, porque o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Olhem as sutilezas da linguagem. Só que eu, Tabaréu, perguntei, mas a gente vai tomar, e se eles não derem? Frase que eu nunca me esqueci. Bom, aí nós teremos que acelerar o retorno à pátria espiritual desse pessoal. Assim mesmo, isso é literal. Aí eu disse, mas nesse tipo de trabalho, eu acho que os militares em Brasília são mais especializados. E eles disseram, é um risco que nós temos que correr, porque afinal é a pátria do Evangelho que vamos instaurar.
vocês percebem que mesmo nos arraiais espíritas aparecem linguagens, às vezes sofisticadas, mas problemáticas. Nesse período, então, na universidade, a gente foi conhecendo pessoas e apareceu, então, Edilto Costa e Silva, sempre na última fila, né? E resolvemos criar uma série de atividades que foram marcantes. Eu vou lembrar umas aqui porque são quase hilariantes. Edilto era o personagem da assistência social, é quem mais andava no Pau da Lima. Nós começamos a fazer coisas aqui, e ele trouxe o primeiro trabalho para a juventude ir para o bairro que não tinha nem de longe a população de hoje. Ele trouxe uma família e disse: vamos fazer um chá de casa. Chá de casa, Edilto? É porque não tem nada na casa, né? E não tinha nem a casa, propriamente. Ele disse: e que família é essa, Edilto, que a gente vai visitar? É uma família que tem 7 filhos acondroplásicos, 7 anões. Ele descobriu e a gente começou a trabalhar. Aí eu brincava com ele: e a mãe deve ser Branca de Neve, porque tem 7 anões. Foi assim que a juventude começou a fazer o trabalho que hoje é o Lígia Banhos, nessa história aí. E fomos vivendo uma série de experiências na área de arte, que construímos um modelo de trabalho de arte que eu me lembro de Um Canto à Liberdade, em 1978. Me lembro dos outros, mas esse é marcante, porque nós viajamos pelo interior, é um trabalho de arte integrada, e quando chegamos numa determinada cidade, a peça trabalhava muito a contradição entre o viver do cristão moderno e o evangelho, né? Mostrava que havia diferenças muito grandes. Quando acabou a peça, veio um diretor lá espírita e disse assim: mas isso é pura subversão. Eu disse: pois é, foi por isso que ele foi crucificado. Jesus Cristo só era subversivo para os costumes da época, para a história da época, para a vivência da época. Eram vivências que mostravam que nós estávamos bem distantes do que era a verve do Evangelho, o sentimento do Evangelho, a problemática do Evangelho. Nesse ínterim, a gente trabalhava com bastante pessoas que vinham dos Alagados, que era dessa região do Uruguai. Era uma área bastante pobre na região, e para fazer isso, disse: olha, a saída é a gente investir no crescimento deles para enxergarem, pelo menos socialmente, de forma melhor. E aí os mais adiantados ajudavam numa espécie de currículo paralelo para que estivessem crescendo, e muitos, eu conheço vários, que foram para a universidade, e hoje estão se aposentando a essa altura, porque se transformaram em professores universitários. Mas qual era a ideia? Olha, o pensamento espírita é muito mais complexo do que o que a gente apresenta, né? Ele é o paradigma, Kardec já dizia isso, para superar o materialismo. E a gente tinha que lidar com isso, porque a corrente sociológica das universidades eram weberianas, marxistas, não sei o quê. E a gente era reencarnacionista, paligenésico. Dizia: vocês são loucos, né? Bom, o fato é que os loucos daquela época se tornaram os normais mais adiante, progressivamente, e a gente vê hoje com satisfação que aquelas ideias que trabalharam naquele tempo fazem parte do currículo hoje de saúde, de medicina, de um modo geral. Isso cresceu bastante. Então, se eu for olhar assim panoramicamente os 26 anos que eu passei na juventude, foi uma grande escola didática para aprender a lidar com as situações, para conviver com os jovens, para maturar técnicas que fossem adequadas para a cultura da época, que com as décadas iam mudando, e para aprender mesmo o que era o sentido espírita na vida social. Como tudo na vida tem suas histórias hilariantes, eu vou terminar aqui, não dá para narrar tantos fatos e tantas vivências e tantas emoções, eu vou narrar uma que é muito curiosa. Ruth me pediu para anunciar a abertura do ano em 1968. A juventude ia começar. E aí combinou com o Divaldo que eu faria essa abertura. Quer dizer, falaria 3 minutos naquele salão que tinha lá
os bancos que nós lixamos, né, em 70 e tantos, mas nessa época ainda não. Mas eu não falava, eu era o tímido do interior, estava com 16 anos, 17 anos. Em 68 já estava com 17, e lá vou eu. Fiquei do lado, Divaldo me chamou e disse, olha, hoje temos visitantes do exterior, então eu vou lhe chamar. Você fica aí do lado, tem uns bancos laterais. Eu fiquei. Fevereiro, um calor daqueles. E eu lá. Só que quando eu me lembrava que ia falar, a perna começou a fazer isso. Aí eu meti a mão na perna, aí o braço começou a fazer isso. Aí eu segurei o braço, aí o braço começou a fazer isso. E uma senhora, com muito olhar de compaixão, virou-se para mim e disse, está fazendo muito frio, não é, meu filho? Eu disse, Bom, estou nesse tremores aí, quase convulsivos, e fui chamado. Lá vou eu, é uma porta próxima, era a porta do fundo, vou entrando, tem um estradozinho. Quando eu subi, algo aconteceu. Eu me sentia forte, grande, não sei o que era, e falei, mas sem nenhum medo, sem nada, nem coisa nenhuma. Eu digo, que coisa estranha, isso não sou eu. Depois que eu saí, deu aviso, 3 minutos, não era muito problema. Terminada a reunião, fiquei lá assistindo, né? Era um hábito nosso assistir a reunião. Eu soube que estava sendo chamado ali na área que tia Nídia tomava conta. Edivaldo chega para mim e fez assim, olhe, quando você ia entrando, Viana de Carvalho disse-me, está vendo como ele está? Aí, disse, vou ajudá-lo. Improvisou um cortinado para protegê-lo das vibrações dos que podiam ser contra a sua presença lá, porque gostariam de ouvi-lo falar imediatamente. E aí, ele simplesmente inspirou o aviso que era simples. Diga, isso funciona, né? Agora que esse Viana apareça, né? Porque se não aparecer, o braço vai presença única e rara de um encontro que nós fizemos, encontro com os adultos naquela época, que Joana de Ângeles se manifestou publicamente. Eu nunca tinha visto isso em nenhum canto, depois disso também nunca vi. Era um encontro que nós fizemos já nos anos 70, que trouxe essa mensagem para o público da época. Então, muito eu aprendi nesse exercício, a didática que eu ensino na universidade, coisas que tais, e posso dizer que quem passou por ali e aproveitou as oportunidades, evidentemente, teve um grande lastro para as vivências, para a vida como inteiro. Se não se tornou espírita completamente, líder, isso é secundário. O que é importante é que a mensagem tenha adentrado a alma do ser, que é para a vida eterna, porque ele está aprendendo lições de vida eterna. Era isso que eu podia dizer, sumariamente aqui. Não poderíamos encerrar essa homenagem singela à nossa juventude sem citar 3 personagens fundamentais para que ela acontecesse até aqui. Mudou as nossas almas, está mudando muitas almas e vai mudar ainda muitas almas. Nunca vou me esquecer nesse palco que nós aqui estamos, quando durante uma peça da juventude, nosso tio Divaldo entrou de camiseta, hering e uma calça de tergal para participar conosco, também da nossa peça. Desse momento único e inesquecível, esses 3 personagens mudaram a nossa história. Um outro que também gostava de ficar ali daquele lado, e nós jamais vamos esquecer dele, tio Nilson. Pois toda vez que a juventude fazia uma palestra, ao final nós íamos direto para ele, porque ele tinha um jeito impecável de mostrar o que poderia ser corrigido e melhorado. Na sua forma tranquila, sincera, direta, transformou as nossas almas. O terceiro personagem eu não posso esquecer,
chama-se Edilton Costa Silva. No seu silêncio, na sua forma singela, simples, mudou as nossas almas. E tem mudado as nossas almas. Permanece ao lado da juventude, sempre o eterno jovem, presente e ausente, mas sempre presente nos nossos corações. Pode não estar aqui, mas está dentro dos nossos corações e ali, na parte de trás do cenáculo. Uma extrema gratidão nós temos por esta juventude, que está aqui, de braços abertos para receber os vossos filhos. Eu sei que a pandemia mexeu com muita coisa na sociedade. Eu sei que muitas desculpas têm sido dadas para não estarmos aqui presentes nos dias de doutrinário. Eu sei que muitas desculpas têm sido dadas para não trazermos as nossas crianças e jovens para a evangelização. Mas é hora de repensarmos isso, pois a evangelização salva vidas. E nós estamos aqui de braços abertos. Há 73 anos, toda essa história que começou ali na prece de Nossa Telma, que também foi da Juventude Espírita Nina Arueira, aqui juntos, para brindar nesta obra especial que se chama Juventude Espírita Nina Arueira, ao Centro Espírita Caminho da Redenção. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o nosso Mário, que também tem sido esta mão amiga que vai sustentando a juventude. Mário, a palavra é com você. Bom, eu passo a palavra agora para Divaldo, para que ele apresente o nosso convidado da noite, honroso convidado que sempre está conosco, o Dr. Leonardo Machado. As evocações que agora foram trazidas à atualidade, boa noite a todos, são realmente profundas, porque a ignorância em torno da doutrina espírita era indescritível. Para que a instituição pudesse funcionar, era necessário apresentar o estatuto da Secretaria de Segurança Pública, superstição, doutrina de pessoas ex-escravas, heranças afro-brasileiras. E então tudo isso incutido nas mentes criava uma psicosfera muito desagradável, inclusive para a própria palavra. Muitos espíritas, então, procuravam um meio de expor a doutrina e negar-lhe o nome. E quando me consultava, ele dizia, mas não é o nome, são os nossos exemplos que vão dignificar a compreensão e, naturalmente, combater a calúnia estabelecida pelas religiões dominantes. Ainda vemos hoje alguns credos religiosos de fanáticos e desconhecedores, inclusive, da doutrina bíblica e da vida de Jesus, dizerem que o Espiritismo é uma escola de loucos, as comunicações são do demônio e que nós cultuamos o mal, entregando-nos às labaredas infernais e um inferno de ficção e de imaginação de cada qual. E nós resistimos, muitas vezes, com a polícia dentro da sala, para ver o que é que nós íamos falar durante a Revolução. Aqui e em outros estados onde nós proferíamos palestras. No Rio de Janeiro, as nossas palestras eram no Ministério da Guerra, exatamente dentro da Polícia Nacional, do nosso Exército, gravadas, até o dia que eu fui chamado e disse, não é possível que os senhores não queiram entender. Nós os estamos ajudando a governar o país, porque estamos falando sobre a paz, promovendo a paz, vivendo em paz
e não reagindo a nenhum mal. É só pegar uma das 30 e poucas gravações que os senhores têm e passarem, procurando ouvir que as palestras foram todas feitas em português. E não é possível que no Rio de Janeiro não se conheça a língua baiana para poder entender o conteúdo da mensagem. Mas isso é natural. Toda doutrina que objetiva o bem social encontra 3 adversários. O primeiro deles é a suspeita normal. Não estamos acostumados àquela doutrina. A segunda é que ela vem provocar uma revolução dentro de nós. E nós não gostamos de revolução para o melhor, de mudança, de abandonar os tabus, as crenças, os comportamentos, para vestirmos a indumentária nova de um ser preconizado por Jesus e por ele vivido como exemplo. E a última de todas era que as pessoas aceitavam o Espiritismo, mas não aceitavam o nome, por causa da hipocrisia que sempre existe no aglomerado de pessoas. A verdade é que hoje o Espiritismo goza de cidadania. E tivemos a honra, faz 22 anos, de inscrever na ONU a palavra Espiritismo, proferindo uma conferência em um encontro, um meeting das religiões em todo o mundo, naquela oportunidade. E hoje, o Espiritismo, nos seus aspectos de ciência que investiga, de filosofia que informa e de religião que consola, apresentando um mundo melhor para a humanidade. E tão firme neste momento de guerra, de tribulações, que nos faz recordar Jesus diante das massas do seu tempo. Mas agora nós temos o grande prazer de apresentar o Dr. Leonardo, Vida Saudável, e outros que ocorram. Hoje, o Dr. Machado estava programado para a palestra e continua programado. Aí lhe pedimos que nos traga no seu coração de jovem. É pena que ele nasceu depois que a nossa juventude já estava bem adiantada, mas então agora ele participa do grupo dos adultos, orientando jovens em Recife, e onde é chamado para expor a doutrina espírita. Seja, pois, bem-vindo, doutor Leonardo, até nós, para ouvi-lo com carinho que nos é habitual. A casa é sua. Muito obrigado. Muita paz para todos. Eu pedi a permissão para começar essas reflexões que, na verdade, são consequências desses compartilhamentos que falam de pessoas que, desde muito cedo, tiveram o desejo, a sede, a fome muito grande de Deus. É preciso que a gente resgate a sede do amor, a sede de Deus, como aquela samaritana que foi buscar uma água comum e saiu com a água da vida, com a boa nova. É preciso que a gente não deixe tão rapidamente a nossa sede ser saciada por qualquer tipo de prazer e que nós possamos vasculhar o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa vida, tentando fazer com que outras instâncias, outras esferas possam vislumbrar também o prazer interno e a alegria de viver. Victor Hugo, nesse livro Sublime Expiação, pelas mãos do Divaldo Franco, ele começa de uma forma espetacular, e eu peço a permissão para ler os 3 primeiros parágrafos. Vidas são experiências que se aglutinam, formando páginas de realidade. Por isso que eu falei que a palestra já começou, porque foram contando histórias de suas vidas e de vidas de várias pessoas. Essas vidas são lições que compõem romances, novelas, tragédias e que merecem ser recordadas. Qual manancial de aquisição simples para edificar outras existências na romagem terrena.
que representa a elevada concessão divina para o milagre transcendente da evolução. Como o espírito é deambulante contínuo de múltiplos avatares, até que se libere da contextura primitivista a que se vincula, o sofrimento não lhe constitui punição, antes significa-lhe buril aprimorador, por meio do qual, pelo processo de desgaste e sublimação, eleva o seu peso específico, pairando acima das mazelas e das imperfeições que os tinam. Destinado à felicidade, o espírito transita de experiência em experiência, coletando conquistas e adquirindo a sabedoria do amor, que o libera de toda limitação e de toda desgraça. Com essas páginas, Victor Hugo começa esse romance recordando de algumas vidas que nos fazem pensar sobre o nosso processo evolutivo. E eu me recordo que a primeira vez que li esse livro, eu fiquei extremamente captado pela história do Lucien, que era um jovem também na reencarnação que está sendo narrada, um jovem que havia conhecido a doutrina espírita, embora a família não fosse vinculada a uma causa espírita, ele havia conhecido a doutrina espírita e também era um exímio músico, era um pianista especializado em Chopin, e conseguiu ganhar, inclusive, concertos internacionais. E no íntimo, o Lucien, ele começa a desenvolver o desejo, como muito bem colocado no livro, de unir as duas ciências. E falava, eu unirei a música e o espiritismo, e farei vibrar os corações das pessoas. Era o desejo do jovem de transformar o mundo, empolgado que estava com a doutrina espírita. Era o desejo do músico, empolgado que estava pela harmonia do universo, de unir essas duas inspirações e poder, então, transformar o peso da densidade da Terra com a onda musical. Era uma ambição grandiosa, muito grande, talvez típica da juventude, que eventualmente tem o desejo de mudar o mundo e vai percebendo aos poucos que o grande convite é essa mudança, essa revolução interior. Lucien, ele também deseja ser médico. Em algum momento do livro, ele fala do desejo de fazer medicina e poder curar, poder ajudar as pessoas. Ou seja, era um jovem que vinha autenticamente com um desejo interno de ajudar o mundo, quer seja pelo espiritismo, quer seja pela música, quer seja pela medicina. Um jovem certamente ambicioso, porque tinha a certa ilusão, que a vaidade às vezes nos dá, de que nós vamos poder modificar e curar os outros. Até que um dia ele começa a perceber manchas na pele e rapidamente, depois de peregrinar, na verdade, por vários médicos e não conseguir um diagnóstico, ele consegue descobrir, junto com a sua família, que ele estava com a hanseníase, a famosa lepra dos tempos bíblicos. Na realidade, nos tempos bíblicos, o nome lepra era um nome genérico para doenças dermatológicas como um todo. Mas no caso do Lucien era, de fato, a hanseníase. E aquilo foi um choque muito grande, porque naquela época não existia cura, e não só isso, existia um preconceito muito grande de achar que a lepra era, digamos, uma questão que manchava o nome da família, que deixava o nome da família com algo pejorativo em si. Então, Lucien, uma alma sensível, vendo agora o seu projeto reencarnatório modificar devido a essa doença que veio, de certa forma, agressiva na sua existência, ele se vê extremamente decepcionado quando encontra o coração materno fechado, o coração paterno fechado, e ele é expulso do lar e precisa morar em um leprosário, como na época acontecia. As pessoas eram jogadas fora de casa, eventualmente eram visitadas e passavam a viver, assim como os antigos manicômios da loucura, também existiam outros manicômios ao longo da história, como muito bem descreveu Thomas Mann sobre a tuberculose, e assim também a hanseníase e a lepra nesse momento. Ele ficou extremamente decepcionado.
Hoje, como psiquiatra, lendo o livro, eu imagino que ele passou por um quadro depressivo de tanta tristeza que ele passou pela decepção. Mas lá no leprosário, ele encontra espíritas que iam visitá-lo, né? Uma senhora que se torna quase como sendo uma mãe dele, uma senhora espírita que torna-se quase uma mãe, um grupo de espíritas jovens também que faziam esse tipo de trabalho, e uma jovem que começa a ter contato, e ali o afeto dos dois começa a crescer. A gente dá uma pausa na vida do Lucien e volta muito tempo antes, mais ou menos 1500, na época do Renascimento na Itália também. E encontramos aquele jovem Lucien que vinha ambicionando mudança, que vinha tentando modificar a terra pela música, pela medicina, pelo espiritismo. Encontramos ele com o nome fictício no livro de Giuliano. E, mais uma vez, ele também tem umas características muito parecidas. Giuliano era musicista, músico também. Só que, como Lucien, ele era pianista, e como o Giuliano, ele era alaudista. Alaúde foi o precursor, um dos precursores do violão, da guitarra espanhola. E ele tocava, cantava, né, e encantava muitas pessoas. Além disso, ele era um exímio esgrimista. Então, tinha a desenvoltura física e a beleza física, a beleza estética muito sedutora. E com essa sedução, com essas ferramentas, ele passou, né, a se enebriar da vida, porque ele passou a ser um grande conquistador. No início da sua existência, ele passa por uma situação muito dolorosa, porque ele se viu órfão, segundo pensava, de mãe. E o seu pai, né, que na realidade havia feito uma trama para tentar tirar a vida da sua mãe, né, e agora estava com uma nova esposa, nunca conseguiu de fato amar aquela figura. O pai do Giuliano, eventualmente, se pegava olhando para aquele jovem. Ele deu educação, deu todas as possibilidades financeiras que ele tinha, ele vinha de uma família com posses, mas, eventualmente, apenas ele olhava para aquele jovem e se encantava com o alaúde que o Giuliano tocava, com a voz que o Giuliano conseguia cantar, mas não conseguiu, de fato, amar. Então, o Giuliano tinha essa ferida interna, essa cicatriz interna, de não ter conhecido o contato da mãe, a madrasta na época, né? Não gostava dele, então não conseguia ele sentir esse amor, nem muito menos o pai. Nessa ferida, que nós chamamos de uma ferida narcísica, ele acabou desenvolvendo um narcisismo de fato, né? Do ponto de vista da conquista, do ponto de vista de usar o sexo alheio para poder, né, o gênero alheio, para poder tentar, digamos assim, se sentir menos ferido. E nessa vida, ele começou a ir para as cortes, conseguiu posições na nobreza, porque o pai dele acabou perdendo também posições, até que uma vez ele estava fazendo o recital, o concerto, enfim, tocando para a realeza, entra uma jovem, ambiciosa também, que queria ser não só da corte, mas a ambição dela era ser quase uma rainha, no mínimo uma condessa. Se possível rainha, mas pelo menos uma condessa. E quando ele observa aquela moça entrando, ele fica extremamente magnetizado. Ela também percebe, ele era um jovem muito bonito, com toda essa arte da sedução, que uma pessoa com essa ferida narcísica consegue ter. E ele vai em cima da moça, depois que acaba de tocar, e pela primeira vez ele recebe um não. Ele não estava acostumado a receber um não. Toda a conquista que ele tentava fazer, ele conseguia, mas aquela ele não conseguiu. E aquilo foi uma ferida no ego, como a gente fala, foi uma ferida no narcisismo do Giuliano. E ele começou a ficar obsessivo para conquistar a jovem que no livro é chamado como nome de Grazia. E ela dizia, mas o que é que você tem para me dar? Além do teu alaúde, além das tuas cordas, além da tua esgrima, eu que desejo ser condessa. A verdade, nos conta Victor Hugo, é que eles tinham uma certa ligação de outras existências,
e tinha uma possibilidade de, nessa existência referida, se conectarem de novo e tentarem transformar o vínculo amoroso negativo de outras vidas. Mas a ambição dos dois, né, a vibração que os dois estavam, não conseguiram, então, fazer essa possibilidade. E a Grácia começou a ser cortejada por outro nobre que tinha, além da esposa oficial, tinha outras consortes. A Grácia começou a ser uma dessas consortes, ficou grávida, e para esconder, né, a gravidez e para esconder toda aquele equívoco, o conde planeja, então, o assassinato, não só do filho, como da jovem Grácia. Giuliano, que não conseguia parar de pensar no amor que ele pensava ser da sua vida, ele ficou muito enlouquecido e tentou, né, fazer a vingança, digamos assim. O livro segue em várias tramas entre duas famílias que brigam há muito tempo, a família que se liga inclusive ao papado, até que ele vai para outra cidade. E é muito curioso, porque no caminho de uma outra cidade, sendo transferido, talvez para abafar um pouco o ódio que ele estava, talvez para dar uma nova oportunidade, tem um momento que ele se lembra da mãe, se lembra do amor que ele estava querendo preencher. Na verdade, Giuliano era um jovem cansado, um jovem que tinha sede, mas que havia esquecido que a sede que ele possuía não era bem a sede do amor prazeroso que ele havia tentado conquistar. Era a sede de um amor materno, a sede de um amor paterno, a sede do amor que deveria vir às nossas mãos, aos nossos encontros, por essas figuras parentais, mas que às vezes não chegam. E nós ficamos às vezes sedentos. E ele então, apesar de conhecer uma visão religiosa, apesar de conhecer uma visão predominante da época, era uma aspiração muito pequena, uma sede de Deus muito pequena. Então aquela reflexão abre a oportunidade para os benfeitores ajudarem, colocarem nele uma sede de mudança, e ele acorda do sono com uma vontade de mudar, de fato. Você sente isso no livro. No entanto, quando ele observa a primeira mulher que o encanta, aquela vontade de Deus vai bem para a lateral, e na intimidade da sua cabeça vem o desejo de conquistar essa mulher. Então, ele vai numa investida em relação a essa mulher, mas essa mulher é uma condessa, viúva, que havia sofrido um drama no passado, mais ou menos há quase 3 décadas. Giuliano agora tinha mais ou menos 25 anos, e havia conseguido reconquistar a vida, quase ia sendo morta, havia conseguido reconquistar a vida, encontrou uma outra pessoa, se casou, teve uma filha, virou condessa, e era uma pessoa extremamente reta e que vivia, né, a sua vida conforme a tentativa de ser melhor, inclusive segundo os preceitos cristãos que ela conseguia ter, junto com um padre que aconselhava não só ela, como a comunidade. Ele tenta, não consegue, era o segundo não que ele recebia, e ele fica mais uma vez com a monoideia, a ideia obsessiva de conquistar essa condessa. E não conseguindo, pelos valores que ela possuía, apesar dela também sentir alguma conexão que ela não sabia dizer com aquele rapaz, ele então, enlouquecido, planeja sequestrá-la junto com a filha. O faz, coloca em uma casa e deixa que as duas ficassem sofrendo durante alguns dias, para que ele então pudesse aparecer, e vinha com um plano realmente tresloucado, obsediado que estava pelo próprio narcisismo, que às vezes gera um quadro meio psicopático, há uma entrelinha nas coisas, porque os fins justificam os meios, tanto para o narcisismo gigantesco, quanto para uma personalidade antissocial que manipula, usa da sua inteligência, usa das suas habilidades para poder manipular. Então, ele entra com essa auto-obsessão, se a gente pudesse usar um termo que Kardec coloca, que abre brechas para a obsessão, e então na casa se revela. Vem com um punhal e ameaça matar a filha da condessa,
porque dizia: se você ficar sem ela, sem esse amor, você vai aprender a me amar. E se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Há um diálogo, a condessa tenta argumentar, ele puxa o punhal, e quando vai encravar o punhal no coração da Beatriz, que era a filha da condessa Isabela, ele percebe que a Isabela, rapidamente como mãe, se interpõe entre o punhal e a filha, e o punhal vai no coração, né? Mata a condessa. Nesse momento ele se vê realmente agoniado, angustiado. A condessa cai, ele pega nos braços, e nesse cair, ele percebe um colar no capricho da vida que sai, que mostra-se, e ele percebe o símbolo do colar, que era um símbolo que remetia à cidade onde ele havia crescido. E ele pergunta: você é do Ducado de Rédio? São nomes fictícios do livro. E ela conta um pouco ainda, com as últimas energias, um pouco da sua história. Que era assim, que tinha sido do primeiro matrimônio, etc. E ele percebe que aquela mulher, que está nas mãos dele, que ele havia se atraído com um amor que ele não sabia, na verdade, era a mãe dele, que não havia sido morta no primeiro momento, porque havia sido salva pela igreja, por alguns padres, havia conseguido se restabelecer na vida e nunca mais eles conseguiram ter contato. E foi esse capricho da vida que fez com que ele percebesse que, na verdade, era a mãe dele. E ele, então, enlouquecido, fala: você é minha mãe. E ela, então, observa o rosto e agora percebe por que se sentia atraído por aquele jovem. Juliano, porém, não conseguia entender outra forma de amor que não fosse o amor sexual. E quando sentiu o amor por aquela mulher, logo pensou se tratar de um amor sexual, talvez reeditando, né, um complexo edipiano, na perspectiva de uma linguagem freudiana, digamos assim, de uma forma obsessiva, de uma forma tresloucada. E quando ele percebe o que está acontecendo, ela ainda tem força para dizer: me perdoe, meu filho. E morre nas mãos dele. Ele não consegue tamanha dor, não consegue raciocinar, pega o próprio punhal e tira a vida, cometendo suicídio com 25 anos de idade. A irmã, que no final das contas era a irmã dele, a Beatriz, observa tudo e guarda aquilo como uma lembrança traumática profunda no seu inconsciente, que vai atravessar reencarnações. Essa vida tão difícil como Juliano, em que com tantos talentos ele não só desperdiçou, como usou para uma perspectiva de fazer o mal, geraram consequências no perispírito dele que fez com que ele reencarnasse, ou tentasse reencarnar algumas vezes sem conseguir. Eram abortamentos espontâneos que aconteciam. Ao que parece, ele teve uma pequena existência entre 1500 e o momento em que ele reencarna como Lúthien. A lepra do Lúthien, a hanseníase do Lúthien, era o resgate, era a expiação de toda uma trajetória. Ele voltava com alguns personagens. A jovem que estava visitando, espírita, que estava ali visitando, eles se conectavam, era a antiga Grácia, a jovem lá do passado do Juliano, e que agora, mais uma vez, era dada a oportunidade para poder transformar esse amor tresloucado que eles guardavam numa perspectiva um pouco mais sublime. A mãe espiritual, a senhora Miriam, no livro, era a Isabela, a condessa, que havia sido a mãe biológica na outra existência, e que não só o perdoou, como o abraçou como um filho espiritual naquela existência. Mas a mãe biológica, que o repudiou, era a irmã Beatriz, que, profundamente marcada com ódio, não conseguiu, apesar de ser mãe biológica, nesta existência de Lúthien, não conseguiu perdoar com o amor. Mas o Lúthien, ele consegue resgatar. E o Victor Hugo é profundamente feliz, se assim pudesse dizer, me atrevesse a dizer, quando coloca o nome do livro Sublime Expiação. Geralmente pensamos que expiação é um sofrimento condenatório, algo vexatório, algo vergonhoso.
mas dependendo da postura que nós adotamos na vida, diante dos desafios, diante das dores expiatórias, não só as dores provacionais, que já seriam, digamos assim, um passo a mais, mas as dores expiatórias que falam dos resgates, que falam dos débitos, a depender da nossa postura, essas dores são sublimes. São vidas que merecem ser recordadas, que viram romances e que nos inspiram a modificar a trajetória. Sublime, portanto, é a postura de aceitação. Sublime, portanto, é a postura de resignação que ele conseguiu ter no leprosário, conseguiu ter sem abandonar a figura de Deus para a sua vida, na verdade, conseguindo agora introjetar uma cura maior, apesar de morrer com uma lepra nessa existência como Lúcia. E depois da desencarnação, ele volta ao centro espírita. Os seus familiares, o pai e a mãe, acabaram, de algum momento, se arrependendo, entrando em uma perspectiva de remorso, enfim. Procuraram algum centro espírita e ele vai, como espírito, participar da desobsessão da mãe, aquela que o expulsou do lar, a antiga irmã que viu aquela cena horrível do homicídio. E ele acaba sendo um benfeitor que ajuda, porque ali, aquela existência com a lepra, com a dor expiatória, tinha se tornado sublime para o seu espírito. Quando eu li esse livro, essa história me captou tanto, porque me identifiquei muito com o personagem. Primeiro porque eu também era espírita, jovem, um pouco mais jovem, né? Biologicamente falando, sou jovem bastante ainda, mas era um pouco mais naquela época. Estava no terceiro período da faculdade de medicina e, portanto, tinha também a aspiração de ser médico. E o que me inspirava a tentar ser médico foi justamente esse ponto que o Lúcio coloca, tentar ajudar as pessoas. E estudei no Conservatório de Música, né? Música erudita, violão, dos 12 até o primeiro período da faculdade. E muitas vezes eu me vi com essa mesma perspectiva quando eu tinha 13, comecei a ajudar com 12, e com 14 anos, 15 anos, comecei a compor músicas, colocar no papel para a orquestra e guardar. E meu desejo era esse desejo ambicioso, como o do Lúcio, transformar o mundo, né? Através do espiritismo, através da música, depois talvez ajudar o mundo através da medicina. Quando eu li o livro, eu me captei profundamente e me identifiquei profundamente com o personagem Lúcio, que me vi compelido a escrever música. E naquele momento, entre as aulas, e meus amigos perguntavam: Léo, tu quer ser médico ou quer ser músico? Porque eu levava os cadernos de música, os pentagramas, e ficava compondo nos intervalos da aula. Eventualmente tem uma aula mais chata, né? E aí você também compõe naquele momento. E fui fazendo. Terminei um poema sinfônico, que é como se fosse uma trilha sonora, inspirado nesse livro. Na época, estava surgindo algumas tecnologias, né, de sample, que possibilitava que aquela partitura fosse tocada com uma orquestra virtual, e eu pensei, por que não lançar em um CD, vender pelas palestras que já fazia, enquanto espírita, arrecadar algum recurso e ajudar o centro espírita que nascer. Fiz isso, e comecei a contar essa história tantas vezes do Sublime Expiação, que deu título àquela música de mais ou menos 22 minutos para a orquestra. Vendia, arrecadava o dinheiro, ajudava o centro espírita, e em algum momento eu senti a presença do personagem dizendo: eu sou o Lúcio, eu lhe ajudo e vou lhe ajudar nessa parte da música. Eu lhe ajudo e vou lhe ajudar nas suas palestras, nessas que você está fazendo. Ele tinha sido a primeira personagem mais ou menos famosa que eu tinha tido contato, então eu fiquei cismado, né, desconfiado, e guardei a informação, não contei para ninguém. O Divaldo Franco, eu já tinha contato desde algum tempo, desde muito tempo. Enviei o CD, enviei a partitura, mas não falei desse contato, ele também não me revelou nada, até que, em algum momento, lá em casa, vieram espíritas, trabalhadores de uma federação, e falaram assim: olha, minha mãe, né, espírita e orgulhosa assim, do filho, foi dar o CD para todo mundo que chegou lá,
E então as espíritas falaram, mas esse CD é do... Aí falou o nome do Lucien. E aí minha mãe falou assim, não, é do meu filho, não é de Lucien, não. E aí ela, não, porque esse personagem inspira esse jovem. Quem é esse? É o seu filho? Eu estava lá, e eu falei, como é que você sabe disso? Porque eu não tinha contado para ninguém. Eu perguntei para o Divaldo, ela falou, porque quando esse CD surgiu, já existia a internet, e de fato algumas pessoas souberam, divulguei, e vendi o CD, enviei para algumas partes do Brasil. Então, o pessoal que conheceu a história do Lucien foi perguntar ao Divaldo Franco se ele me conhecia, ele já me conhecia, e falou essa informação. Só para checar, eu perguntei, Divaldo, é isso mesmo, essa informação? E ele me falou que sim. Né? E eu fiquei pensando nessa conexão que o Espiritismo nos possibilita quando nós nos identificamos com algo, nos ligamos a espíritos que às vezes guardam histórias parecidas de derrotas, mas também desejos parecidos de vitória. E esses desejos parecidos de vitória fizeram com que, naquele momento, não só o poema sinfônico, como uma sinfonia, do átomo ao arcanjo. 5 movimentos, cerca de 50 minutos de música, eu compondo para a orquestra, dedicando ali aquela juventude para poder fazer algo. Naquela época eu pensava que era em nome dos outros. E depois eu fui percebendo que era em meu nome. Era eu tentando sublimar as próprias angústias juvenis, os próprios medos juvenis, naquela música que ficou guardada, nunca foi ainda mostrada. Isso já fazem 18 anos dessa informação. Eu tinha mais ou menos 20 anos quando fiz essas 2 composições. Guardei e provavelmente a gente vai colocar hoje em dia nas mídias sociais para que a gente possa pensar, né? Porque eu ficava angustiado no início da trajetória da doutrina espírita, porque eu queria falar de Deus, né? Queria falar da doutrina espírita, e eventualmente as pessoas não entendem e imaginam que você quer mais aparecer do que falar de Deus. E eu me lembro que no meu início escutei muito isso. E fiquei assim reticente. Quando eu ia vender os CDs, o Divaldo estimulando, autorizando, quero que eu pudesse divulgar o Sublime Expiação. Eu lembro de alguns centros acharem que eu estava querendo vender para poder aparecer. E aquilo me retraiu, eu guardei, fiquei guardado, mostrei para uns compositores, para uns músicos, para uns maestros, e recebi análises positivas, mas fiquei guardado, porque o desejo não era, digamos, aparecer, era talvez aparecer para Deus, talvez aparecer para o Criador, e dizia assim, olha, eu estou tentando fazer alguma coisa que me compete, que essa alguma coisa se vincule a mim, dentro de mim. E fiquei muito surpreso quando, há um ano e meio mais ou menos, eu tocando música de novo, voltando a conseguir ter tempo para tocar a música, que tanto gosto, fiquei cego, né? Veio uma cegueira, uma amaurose, como contei no evento aqui. E meu olho, não só o direito, os dois, perderam a visão, depois esse voltou, depois de 5 minutos esse voltou, e eu fiquei assim, achando estranho, né? Porque a primeira especialidade médica que eu sabia que não ia fazer era a oftalmologia. Porque eu não quero mexer em olho de ninguém, né? Eu tenho medo de mexer no olho dos outros, hoje, pelo menos, né? Nesta existência. E quando ali fiquei com a amaurose, né, a cegueira, o nome técnico amaurose, eu fiquei assim, mas a visão voltou. Minha mãe me deu algum passe, eu estava tranquilo. E como contei, fui atender no consultório, e depois, só depois foi que eu comecei a pensar, e se for um tumor? Né? E se for alguma coisa no meu cérebro? Aí comecei a ficar com medo e falei para a minha secretária, olha, desmarca o último paciente que eu vou para o hospital, vê se é alguma coisa. Né? Vê se é alguma coisa. Quando eu fui no hospital, o colega médico falou, olha, você tem que ficar internado na UTI, você está tendo um AVC. Eu, não é possível. É a suspeita, meu amigo, é AVC, né? Acidente isquêmico transitório, no teu caso.
Eu fiquei na UTI mais ou menos uns 4 dias, fizeram todos os exames, tudo normal, e aí estava tudo normal, né, e eu estava até mais saudável do que os colegas médicos lá, os parâmetros assim de frequência cardíaca, né, essas coisas, porque ninguém fazendo exercício físico, e aí só trabalhando. Aí eu fiquei, que bom, né, foi só um susto. Mas estava tudo normal, que uma colega falou assim, ô Léo, tem certeza que você ficou cego? É engraçado, né? Quando não tem um exame mostrando, né, a gente duvida. E eu imagino, então, o que é que os nossos pacientes da psiquiatria não sofrem, porque não tem um exame mostrando, é como se não fosse nada, né? Mas eu fiquei assim, realmente, olha, eu tive, não é possível que tenha sido uma invenção da minha cabeça, né? Mas eu comecei a desconfiar de mim. Será que eu tinha tido? Será que não? Não é possível. Conversei com a Paola, mas Paola eu tive, não é possível. Eu fiz assim os exames, que eu fiz exame em mim na hora para ver se eu estava, o exame neurológico para ver se era. Era. Mas fiquei tranquilo, não foi nada. Até que eu vim fazer um seminário aqui, e o Divaldo também tinha tido um acidente no olho direito, ele até tirou os óculos na hora, o público ficou... E depois ele me falou, meio que en passant, né, de que a oclusão poderia ter sido pior. Quando ele falou que a oclusão poderia ter sido pior, aí eu acreditei que era alguma coisa, né? Mas fiquei com medo, né? E falei assim, poxa, vou ter que voltar para Recife e fazer os 2 últimos exames que faltam. Porque faltavam 2 exames para fazer. E, de fato, um desses exames mostrou que estava com uma oclusão. E aí eu falei para a médica, pois é, eu estava sabendo mais ou menos disso. Como? Porque alguém me disse. E quem foi esse alguém? Foi um médico. Você conhece esse médico, Divaldo? Não quis fazer conversão dela, mas ela perguntou, né? Eu falei, olha, eu tive revelação pelos espíritos que ia dar alguma coisa alterada aí. Uma mínima oclusão no meu olho direito. E aí eu voltei a perguntar para o Divaldo. E aí me perguntaram, só para checar a mediunidade dele. Não foi bem para checar a mediunidade dele. Foi porque... Foi também, mas não foi só isso. Foi porque eu não acreditei muito que era um mérito meu. Porque, pelo que eu havia entendido, ele me dizendo, poderia ser pior de acordo com a existência que eu tivesse levado até ali. E que, por méritos, aquela oclusão tinha acontecido, mas sem deixar sequelas. E o que, de fato, é um tipo de adoecimento que não deixa sequelas, acontece em jovem, saudável, é só assim, uma coisa reencarnatória mesmo, né? Como a gente fala, uma doença kármica, pegando um termo hinduísta e budista. Então eu não acreditava, era em mim, desconfiava disso. Perguntei, Divaldo, tem certeza disso? Ele falou, continue, meu filho. Você passou pelas provas da expiação, essa, né? Porque tem outras, mas essa você passou pela prova da expiação sem a necessidade da sequela. Aquilo me deu um senso de que tudo valeu a pena, tudo vale a pena quando nós fazemos com amor, com sinceridade. Mesmo que as pessoas não entendam, e naquela época eu havia tido que ir para um juiz, né? Havia sido caluniado que eu ganhava dinheiro com a Mansão do Caminho. Tinha uma foto minha na palestra da Mansão do Caminho, nos autos do processo, e eu fiquei angustiado, decepcionado. Falei com o Divaldo, ele me disse, meu filho, as trevas têm meios inimagináveis. Não se preocupe, eu vou mandar agora mesmo, junto com o Mário, um termo de que você é voluntário e que você nunca ganhou nada. Então, eu anexei esse termo aos autos e nunca imaginei, né, que depois de todos esses anos sem ganhar, ao contrário, esses CDs, por exemplo, foram o dinheiro do lanche, que estudante de medicina não trabalha, né? Então, o papai me dava o dinheiro para o lanche e eu pegava esse dinheiro, comia menos, aí eu fiz uma dieta hipocalórica e pegava o dinheiro e juntava para poder lançar o CD. Então, até doar, eu já doei bastante de recursos, né? Então, fiquei assim, que coisa da vida. Me vi tendo que me defender para o juiz, né, falando e argumentando, falando da trajetória, etc. E aquilo me decepcionou profundamente. E eu falei com ele, olha, eu vou parar só uns 2 meses. Era final do ano, eu já tinha gravado todos os programas para a TV da Mansão do Caminho. E falei assim, eu preciso me recompor e ajudar meus filhos, que estão precisando de mim nesse momento.
E ele falou: faz certo, meu filho, recomponha-se. Eu estava deitado uma vez, decepcionado, não cheguei a ficar com depressão, mas triste, né? Melancólico, continuei meu trabalho como profissional e pensei que ia ter umas férias, as primeiras férias espíritas de 2 meses, porque desde que eu tenho 13 anos eu nunca parei um mês de trabalhar na doutrina espírita, trabalhar voluntariamente. E estava no sofá, curtindo a minha dor, me lamuriando, né? Até que eu sinto a presença de um espírito, que era a própria Joana, falando para mim: fique de pé. Um trabalhador do Cristo fica de pé, trabalha em pé. Me levantei, peguei meu computador e veio a ideia de fazer o programa Jesus e Saúde Mental. Falei com o Divaldo, ele me confirmou a percepção, porque no final das contas, quando recebi esse convite de ficar de pé, o Divaldo, uma semana depois, junto com o Mário, me pediram para fazer o Conversando com o Espiritismo online. E aí eu fiquei assim pensando: poxa, ele me deu férias, agora me tirou das férias, né? Foram os benfeitores que... Então acreditei, né, que realmente eu tinha percebido alguma coisa e falei: olha, por isso que eu percebi isso. Porque quando a gente quer fazer algo, a gente tem que fazer. Se levantar, fazer as coisas, sair da acomodação. Quando a minha mãe chegou no centro espírita, obsediada, uma senhora falou para ela: minha filha, quem tem sede, vai ao pote. E ela me disse: meu filho, como isso foi bom. Eu esperava assim um alisado na cabeça, mas o alisado veio em chamamento de compromisso. Eu reli recentemente, na nova edição, e me dei conta que eu não tinha percebido que lá tem um outro personagem, Armando, que recebe a carta de Lúcien, é amigo de Lúcien, palestrante espírita na época, não sei a idade, mas mais jovem, médium, e que estava na sua trajetória. E o Lúcien vai, manda uma carta, conta das dores, e quando o palestrante médium escuta que o Lúcien estava com lepra, estava com hanseníase, ele próprio fica extremamente angustiado, né, com empatia. Até que depois surge para esse personagem do livro, Armando, a figura do Jesus Gonçalves, um espírita também, que havia morrido com lepra, na existência como Jesus Gonçalves. E o palestrante, olhando o Jesus Gonçalves, tem um impacto, tem um certo medo. E depois o Jesus vai contando que aquilo tinha sido consequências de antigas existências e se mostra com o perispírito em luz. E a partir daquele tempo, esse orador recebe informações de que, dependendo do que ele fizesse, o plano B de autoiluminação seria a autoiluminação pelas expiações da lepra. A autoiluminação era a programação fundamental. O caminho ia depender. E ele então narra, o Victor Hugo narra, que o palestrante fica assim meio com medo, mas renova a fé em Deus e nunca parou. E acabou se tornando uma referência dentro da perspectiva do seu trabalho, um pai, um líder que não envergonhou a liderança, porque continuou, no máximo, com uma mancha na mão, no máximo com uma dor no túnel do carpo, que faz parte. Porque se tivesse a lepra, o ruim não seria para o Armando do livro. Ele encontraria, pela fé que já tinha, a iluminação interior. Mas aqueles que fazemos parte do movimento espírita, não teríamos certamente os livros que ele conseguiu escrever na mediunidade da psicografia, não teríamos as mensagens psicográficas, porque a lepra deixa a mão em garra. A lepra tiraria certamente a possibilidade de ele fazer tudo o que ele fez e sair também dizendo, dentro dessa perspectiva, que essas expiações que acontecem vêm para todos nós. Mas também vem para todos nós o convite da transcendência, para que a gente possa se tornar pequeninos faróis, estrelas, dentro de nós, mudando a nossa perspectiva, mesmo que ninguém entenda. Mas você entende, você sabe da sua intimidade.
E é importante que a gente comece logo. Se você é jovem, biologicamente falando, comece logo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã nós podemos ter uma afecção que vem com tamanha dor que nos tira uma visão, ou podemos, de fato, desencarnar com 20 anos, 25 anos, mas deixamos para fazer algo depois que a gente se formar. Deixamos para fazer algo depois que a gente tiver uma estabilidade. Mas se você for um jovem biologicamente mais maduro, né, já tiver em outra etapa da vida, também não está um tempo perdido, né? Faça como aquela senhora com seus cerca de 70 anos, que veio para uma aula de música que eu ministrava gratuitamente na comunidade carente socialmente carente daquele bairro, aprender violão comigo. E tinha sido a aluna mais velha, biologicamente falando, que eu tinha tido. E eu fiquei realmente assim um pouco sem saber, né, se ela ia aprender, se ia ter a agilidade das mãos. E ela falou: meu filho, é porque é o seguinte, eu acho que eu não vou aprender não, mas eu quero ficar aqui porque na outra existência eu já vim preparada para ser musicista. Se você é jovem biologicamente, pense nessa. Se você já está numa idade maior, pense nessa e na outra. Sempre é tempo de começar, nunca é tarde. Como aquele médico, neurocirurgião, com mestrado, entra na sala agora da faculdade, aluno meu de doutorado, né, na verdade, aluno de doutorado, e eu dando a cadeira de epistemologia, e fiquei assim, meio envergonhado, porque era uma pessoa que sabia muito, né, mas era um senhor humilde, um senhor que estava na cadeira de aluno, em nenhum momento uma postura arrogante, certamente tinha mais cabedal do que eu, e ainda saiu assim: olha, aprendi muito, foi a melhor aula que eu tive. E eu fiquei assim, humildade. Humildade nos traz abertura para entendermos que em qualquer idade nós somos convidados para transcender, quer seja a lepra, quer seja a cegueira, mesmo com lepra, mesmo com cegueira, mesmo com qualquer coisa, nós transcendermos no amor e entendermos, como Castro Alves, que há mistérios que são peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Nós não entendemos, mas da luzes do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta, tirânico e conquistador. É sobretudo Tcheline com sua arte, ou o Sabre de Bonaparte, ainda fazendo as mudanças necessárias. É Anchieta que vai ensinando, naquele momento, o indígena que precisava da evolução. Mas é, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade,
do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejamos todos nós, quando espalhamos a luz, sejamos todos nós, quando espalhemos o bem, porque um dia todos encontraremos a alegria, a paz, o prazer diferente que tanto almejamos nas sendas da evolução. É por isso que uma voz excelsa ressoa, insistentemente ecoa no universo inteiro e nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Tenhamos fé, tenhamos esperança para o infinito, marchemos a partir de agora. Muita paz para todos. Preparemos-nos para os nossos passes. Convidamos os companheiros passistas para que tomem os seus lugares. Mestre Jesus, convidaste-nos para o banquete da Boa Nova e, embora não nos encontrássemos com o traje nupcial, deixaste-nos fazer parte da festa em tua homenagem. E aqui estamos, aguardando que as tuas bênçãos penetrem-nos o âmago do ser e a plenitude da esperança governe a nossa existência. Pedimos-te, portanto, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, pelos nossos lares, pelos amigos e companheiros de jornada, mas também em favor daqueles que nos odeiam, ou que nos perseguem, ou que trabalham contra nós. Abençoa o nosso ideal, transformado em roteiro de vida, para que nunca nos falte o pão da alegria e a linfa da felicidade. Abençoa a nossa casa, o nosso trabalho, o esforço que empreendemos para ser fiéis. Senhor, dá-nos o apoio indispensável para enfrentar as lutas, as vicissitudes, as obsessões. Pedimos-te pelos suicidas, pelos portadores de provas muito difíceis, pelos enfermos em geral, particularmente pelos portadores de enfermidades irrecuperáveis. Dá-nos a tua bênção, fazendo que a nossa água se magnetize ao sabor das tuas sublimes vibrações. E, por fim, confiamos que nos darás paz para o dia a dia existencial, paz ao Brasil, paz à terra, em que cessem as batalhas do ódio e sejam estabelecidas as florações do amor. Em teu nome, amigo incomparável, evocando a misericórdia de Deus, da Mãe Santíssima e a dedicação dos Espíritos amigos, encerramos
a nossa reunião desta noite, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião comemorativa do aniversário da nossa Juventude Espírita Nina Rueda. Muita paz a todos.